Normalíssimo. Tem sido muito normal. Há muitos anos o Flamengo venceu o Vasco em qualquer competição. O número é muito impressionante quando você está falando de dois clubes, os maiores rivais, né? Duas camisas poderosas do futebol brasileiro. O número de vitórias do Flamengo nos últimos 30 jogos contra o Vasco eu falei isso hoje mais cedo e vou repetir com todo cuidado. Não são números de um clássico. Os números de Flamengo e Vasco não são números de um clássico. O Flamengo e Vasco é um clássico. Nação flamenguista, a mídia paulista aí de boca aberta com o Flamengo, né, no seu primeiro jogo, né? Não pelo resultado, que é até normal, vamos ser bem realistas aqui com o torcedor do Flamengo, né? Apesar de ter muita gente aí que não concorda, apesar de ter muita gente aí que não assume, mas hoje o Flamengo ganhar dos rivais do Rio de Janeiro, para mim, isso aí é natural, é comum. Hoje é comum no futebol carioca. Principalmente quando o jogo é contra o Vasco. Quando o jogo é contra o Vasco, aí que é mais normal ainda o Flamengo vencer o seu jogo contra o Vasco, né? Ok, eu sei que muitos estavam naquela expectativa, né? Principalmente os torcedores vascaínos, parte da imprensa, né? Não era todos, e achava porque o Flamengo fazia 8 dias que tinha voltado, né? Do seu planejamento, até antecipou. Não tinha estreado ainda o seu elenco principal. Deixo bem claro aqui que o time que jogou contra o Vasco não é o time principal, pessoal. É o elenco principal? Sim. Elenco principal é uma coisa, time principal é outra. Por exemplo, não jogou Arrascaeta, não jogou Léo Ortiz, não jogou Varela, não jogou Jorginho. Estou só citando alguns exemplos aqui. Não jogou Samuel Lino, que é o titular também. Estou deixando só alguns exemplos aqui para você entender que o Flamengo que jogou com o Vasco é o elenco principal, mas não é o time principal. Mas o torcedor do Vasco estava naquela expectativa de o Vasco colocar o Flamengo nas cordas. É porque o Vasco já tinha estreado, o Vasco já voltou bem antes do Flamengo. Então ele estava nessa expectativa. O que foi que aconteceu? Aconteceu o que é normal. Aconteceu o que todo mundo não esperava, né? O Flamengo vai lá, coloca o Vasco nas cordas. Foi um massacre. O Flamengo tomou conta do jogo. Finalizações. O Flamengo dominou amplamente. Posse de bola. O Vasco criou uma situação de gol, foi 2 e mais nada. O Flamengo dominou o jogo amplamente. E a imprensa paulista, como sempre, né? Principalmente a galera aí do Band Esporte, do G4. Principalmente Tirone, fazendo aqueles elogios ao Flamengo, o palmeirense massa, né? Sendo realista, né? Hoje, para bater de frente com esse Flamengo vai ser complicado. A gente tem isso na consciência, né? O flamenguista sabe que o Flamengo vai bater de frente. Vai ganhar? Não sei. Só no final do ano a gente vai saber se realmente o Flamengo vai ganhar as principais competições. Uma coisa que eu posso chegar aqui e afirmar para o torcedor do Flamengo: hoje o Flamengo vai bater de frente com qualquer equipe. Já ficou bem claro. E para conseguir ganhar do Flamengo, tem que mostrar muito mais do que isso aí que o Vasco mostrou, né? E fica o alerta aí para Palmeiras, para Corinthians, né? E aqueles que achavam que o Vasco ia colocar o Flamengo em perigo, se decepcionaram. Porque não aconteceu isso, o Flamengo dominou, o Flamengo, se você olhar só para o resultado, você vai até ter um susto, né? Porque o Flamengo ali poderia ter ganhado esse jogo aí fácil, 3-0. Seria o placar mais justo, né? Mas vamos reagir o vídeo aí, deixando nossa opinião. O crédito do vídeo vai para Band Esporte, pessoal. Vale a pena vocês ir lá acompanhar. Vamos ver o que a imprensa paulista achou aí. Vamos acompanhar. Flamengo e quem? Vasco. Quanto foi o jogo? 1-0. Você não quer minha análise? Vamos falar. Pois é. E aí? Por favor. Isso é verdade. Isso é Pode falar, Massa. Vamos lá? Vamos lá. Tá acostumado com isso, não? Tô acostumado com isso. Oswaldo Pascoal, obrigado. Emília 49, feliz ano novo a você, que Deus te abençoe. Se você se resfriar, saúde. Normalíssimo. Tem sido muito normal. Há muitos anos o Flamengo venceu o Vasco em qualquer competição. O número é muito impressionante quando você está falando de dois clubes,
os maiores rivais, né? Duas camisas poderosas do futebol brasileiro. O número de vitórias do Flamengo nos últimos 30 jogos contra o Vasco eu falei isso hoje mais cedo e vou repetir com todo cuidado. Não são números de um clássico. Os números de Flamengo e Vasco não são números de um clássico. O Flamengo e Vasco é um clássico. Camisas poderosas, camisas históricas, camisas importantes. Os números que a gente tem visto no confronto entre Flamengo e Vasco não são números de clássico. O Vasco não entra em campo para jogar com o Flamengo com a perspectiva de alguém achar que vai ganhar. Porque não vai. Porque ganhou 2 vezes nas últimas 25 partidas. Isso não são números de clássico, tá aí, ó. Os números, e esses são os números do jogo de ontem, que também não são números de um clássico. São números de clássico. 61% de posse de bola, considerando que o Vasco é treinado pelo Diniz, que normalmente gosta da posse de bola. Foram 32 finalizações, 12 no gol, contra uma única do Vasco. Isso não é número de um confronto Flamengo e Vasco, é do Flamengo e Madureira, é de Flamengo e Boa Vista, é do Flamengo e Nova Iguaçu, não é de Flamengo e Vasco. Uma grande chance do Flamengo, uma do Vasco. É isso que é estranho, né? Futebol é maluco. Tá, só que o Flamengo ficou na área do Vasco 90%. Sim. 12 escanteios contra nenhum, 603 passes contra 402, 15 faltas cometidas contra 10 e cartões, 2 para o Flamengo e 1 para o Vasco, um vermelho que também ajudou o jogo a ficar ainda mais desequilibrado. Vamos ouvir os personagens da partida Flamengo e Vasco. Por isso que eu digo, pessoal, quando a gente olha para os números e vê só o placar 1-0, você acha que o jogo foi complicado, né? Aí, escancarada a realidade, foi um massacre, o Flamengo deveria ter vencido no mínimo esse jogo aí por 3-0, né? Claro, se você vai olhar só o resultado, você fica até assustado, mas concordo aí com o Tirone. Hoje não dá para comparar esse clássico Flamengo e Vasco, né? É uma ampla vantagem do Flamengo, dominante. Não é só uma vantagem, é uma vantagem dominante, né? Pô, Felipe Luiz, que coragem, hein? Vou colocar todos os caras que são muito melhor que o do adversário para jogar e vou ganhar. Realmente, que ato de coragem. Era isso. Foi isso que ele falou. Mas pelo amor de Deus, foi lá. E aí, do jeito que os caras falam, aí não foi desrespeito deles, não, de nenhum jogador do Flamengo. Mas o Léo Pereira falou, a gente tá entrosado, né? A gente foi lá, chamaram a gente foi lá e jogou. Parece aquele cara que tá no meio das férias, aí o chefe fala, você tem que voltar um pouco antes aí. O cara, pô, que chato. Aí o cara vai lá, bate o cartão, entra em campo e faz o que o Flamengo fez com o Vasco. E aí, senhores, eu vou falar pela enésima vez, quem fez. O Flamengo está em outro lugar no campeonato, no futebol brasileiro e sul-americano. Ele está mais perto de ganhar, o Flamengo está mais perto de ganhar do PSG, como quase ganhou, do que do Vasco ganhar do Flamengo. Basicamente, essa é a história. É isso que aliás, não só do Flamengo, não só do Vasco. O Flamengo está mais perto de ganhar de qualquer time do Brasil do que de perder para o PSG. Esse é o Flamengo, gente. É assim que é. Todo mundo está meio rindo. Não é cíclico. Daqui a um ano, uma administração ruim, você vai ver o que acontece. O Flamengo, senhoras e senhores, a receita do Flamengo a mais com relação ao ano passado é a receita do São Paulo. Não é a receita do Boa Vista nem do Madureira. É a receita do São Paulo. Para o Flamengo. Nesse contexto, vocês vão se acostumar a apanhar do Flamengo. É assim que é. É assim que é. Esse é o ponto que eu venho falando há muito tempo aqui, que ninguém acha que não. O Arnaldo, por exemplo, acha que o Cruzeiro vai ganhar. A gente viu ano passado como ganhou. O Cruzeiro pode acompanhar. Tentar acompanhar. Acho que o Cruzeiro... Olha aí, o Paquetá tá chegando, hein? Só para dar uma completada no jogo. Realmente pode tentar acompanhar. Tentar acompanhar é uma coisa, né? E a gente viu o Cruzeiro ontem, né? Cruzeiro aí contra o... Não sei nem que time é aquele, né? A estreia de Gerson, né? Perdeu por 1-0. Cruzeiro, tô sempre repetindo nos meus canais. Cruzeiro não vai ser páreo, não vai fazer frente, não vai ganhar nada. Principalmente com Tite. Inclusive, eu acho que Tite não vai muito longe, né? Enquanto estão acreditando que Tite pode ser a salvação, Tirone aí é bem realista. O Flamengo, pessoal, tá muito, mas muito à frente dos demais. E ainda tem Paquetá chegando, viu? O Flamengo vai gastar 35 milhas no Paquetá. Com 35 milhões, 40. O São Paulo paga uma parte da dívida dele para tentar fechar no azul. É assim, de euros. Pagaria uma boa parte, né? 20% da dívida quase. 25%. 900 milhões, né? 40. Então, você tem um clube que vai gastar 25% de um jogador e outro vai abater 25% da sua dívida, nós estamos falando de um clube que está
completamente fora do que é o universo de onde ele está. Então, cara, acho que você tem muitos argumentos para estar onde está o seu raciocínio. Ele é justo, ele é correto. Porém, estamos falando de São Paulo, de Corinthians, de Vasco, né? O Vasco está em recuperação judicial. O Vasco foi vendido e não deu certo. São times nacionais, com torcidas nacionais, e que eles vão se recuperar, cara. Uma hora ou outra eles vão se recuperar. O risco que se corre é a distância aumentar de uma forma que fique impraticável buscar. Aí vai depender dos administradores, de quem administra essas equipes. Eu nunca vou aceitar, eu acho esse negócio de SAF é uma bobagem, eu nunca vou aceitar e achar normal você vender o Corinthians, vender o São Paulo, vender o Vasco, vender o Palmeiras, Flamengo então menos ainda. Eu nunca vou achar isso normal, a não ser em condições muito específicas, né? Ou em condições que sejam realmente para o clube crescer e para poder acompanhar o Flamengo, né? No caso de você ter uma SAF que pudesse contemplar os torcedores, que mantivesse o futebol de forma controlada com um grupo gestor que fosse de fato respeitado. A gente já viu isso no Santos, né? Lembra? O conselho gestor deu uma, né? Porque os caras saem da iniciativa privada, vai pro futebol. A gente, quando ouve a palavra CEO, né? Pois é, Massa, essa é a pergunta. Quando esses clubes vão se recuperar para bater de frente com o Flamengo? Estão corrigindo algumas rotas. Você está vendo isso no Corinthians? Será que você está vendo isso no Vasco, no Fluminense, no Botafogo, no São Paulo? Será que a gente está vendo isso? Eu até agora não vi. Ninguém está tentando passar pelo processo que o Flamengo passou. Será que o Atlético Mineiro está tentando fazer isso? Será que o Cruzeiro, né, que poucos dizem, a dívida do Cruzeiro é grande, pessoal. Ok, o dono do Cruzeiro tem dinheiro, isso aí não quer dizer nada. O dono do Botafogo também tinha muito. O cara mudou até de endereço, ninguém nem sabe onde é que o cara tá. E aí? Será que a SAF é a salvação? E outra coisa que você fala aí que eu concordo, né? Mas quando ele se organizar, onde é que vai estar o Flamengo? Que tamanho? Que patamar? É um ponto a ser alertado, né? A palavra CEO é o néctar, né? Agora vai ter um CEO. Tira o cara lá do clube social, que tem que tirar mesmo, mas vai ter um CEO. Mas que CEO? Da onde vem, do que se alimenta, o que ele conhece. O Flamengo é o contra-argumento para todo mundo que fala que não, só SAF hoje serve. Daqui a alguns anos todo mundo vai ser SAF. Então, agora, óbvio que o retrato de momento que o Eduardo pinta, ele é absolutamente verdadeiro. Não é do momento, mas enfim. Não, desses últimos 6 anos, vamos dizer. Não, mas 10 anos menos. Mas o argumento está balizado pela temporada passada. Porque a retrasada já não foi tão assim, né? A outra... E a outra então não ganhou nada. Enfim, mas tudo bem, eu compreendo, eu só não aceito mesmo você chamar o futebol brasileiro de futebol espanhol, porque o Grêmio e o Inter jamais serão Sevilha, porque Porto Alegre é muito maior. O Grêmio e o Inter, desculpa a minha sinceridade, eles jamais chegarão no patamar do Flamengo. Financeiro nunca, mas em termos de... Nem esportivo mais. Uma coisa está atrelada à outra. É lamentável, eu acho triste. Eu não acho. Que são grandes marcas do futebol brasileiro. Mas eu acho que... Eu discordo. No modelo, do jeito que ele é impossível. Acho que se tudo manter como está hoje... Depende da gestão. O que pode mudar? Cara, muita coisa pode mudar. Aí tem questão se o Grêmio fizer a melhor gestão do planeta. O Grêmio vai fazer a melhor gestão possível dele. Ele vai arrecadar 300 milhões, o Flamengo vai arrecadar 3 bilhões. O Flamengo já tem arrecadado cada vez mais, já faz um tempo já, e foi engrenar numa temporada, foi na passada. Então erros esportivos acontecem. E é por isso que eu vou ter um adendo aqui, ó. Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que daqui 10 anos, o Flamengo tem 4 Libertadores, mantendo como estão as coisas hoje, vai ter 12. Agora,
Se você trouxer as suas fichas de novo pra cá e me perguntar Copa do Brasil, eu vou colocar as 10 no Corinthians. É bom, mas aí... Eu coloco as 10 no Corinthians hoje. Tá bom, eu coloco o 20 na do Corinthians, mas aí a gente vai também se aproximar da Europa. A Copa vai ser aquela Copa lá, aquele negócio que o Flamengo vai jogar com o time que jogou aí no estadual. Porque esse negócio pouco importa pra mim. Não. Um time que vai ganhar do PSG vai se portar com a Copa do Brasil? Não vai. Não, mas não vai jogar com a molecada sub-20. Como o ano passado já foi. O ano passado já jogou lá com o time reserva contra o Galo. Foi eliminado. Meu Deus, e agora? Pronto, chegou no fim do ano, quase foi campeão do mundo. Pessoal, eu concordo completamente aí com as palavras de Tirone, né? Eu acho, primeiro, eu vejo muita gente aí dizer, não, mas o futebol brasileiro daqui a 6, 7, 8 anos, 10 anos, todo mundo vai ser SAF. Flamengo não. Aí eu pergunto, será que se você se transformar numa SAF, você vai seguir o padrão Flamengo? O que é padrão Flamengo que eu tô falando, pessoal? Todo ano você entrar como favorito e todo ano você conseguir ganhar um campeonato importante. Será que Botafogo, Palmeiras, Vasco, Fluminense, um Santos, um Corinthians, um São Paulo, será que eles vão conseguir fazendo isso sendo SAF? Será que realmente a SAF é a salvação? Pergunta ao Botafogo aí, pessoal. Alguém deu uma ligadinha lá pro Botafogo. E aí? Como é que tá o Botafogo? Porque há 2, 3 anos atrás o Botafogo era o time exemplo. Não, porque o Botafogo se reestruturou, se organizou, pagou suas contas, tá ganhando o título e todo mundo vai ser SAF. E aí esse cara tem muito dinheiro, o cara vai gastar dinheiro. Dê uma ligadinha lá pro Botafogo. Pergunta como é que tá a situação do Botafogo. E aí, pagou a Almada, pagou os jogadores, tá pagando em dia. Onde é o endereço do dono do Botafogo? Qual é o endereço? Onde é que ele mora? Onde é que ele tá nesse momento? Pessoal, acho que o exemplo tá aí na cara. Não, porque daqui a tantos anos os clubes vão se organizar. Será que vão mesmo? Será que os clubes vão se organizar para tentar, né? Eu vou dizer assim, tentar. Será que os clubes vão se organizar para tentar chegar próximo de um Flamengo? Será que vão? Espera aí, vamos olhar aqui. O Corinthians está tentando se organizar? São Paulo está tentando? O Santos, o Fluminense, um Vasco. Será que os caras vão querer passar por um... Vocês estão vendo aí, pessoal. Vocês estão vendo. O Corinthians, numa situação complicada, paga 5 milhões de salário para Memphis Depay. O Santos, numa situação complicada, paga 5, paga 6 para Neymar, sem jogar, só no camarim, no camarote. Será que é assim mesmo que se organiza? Será que é assim que funciona? O Flamengo passou por um processo. Mas não foi de 1, 2 anos, não. Foi de 10 ou mais. Foi de 10 anos, pessoal. 2011, 2012, né? Mais ou menos, né? Para 2019 o Flamengo colheu os frutos, né? Então eu pergunto, será que esses times estão fazendo por onde? Será que esses times vão querem passar pelo mesmo processo do Flamengo? Digo e afirmo, nenhum vai querer passar pelo processo. Todo mundo quer alcançar o Flamengo. Todo mundo quer estar na cola, todo mundo quer ganhar título. Agora passar pelo processo vão ser poucos. Vai aparecer um Botafogo, vai ganhar um ano. Vai aparecer um Cruzeiro, uma hora ou outra vai ganhar. Não sei se o Cruzeiro vai, né? Mas se manter sempre ali, faturando mais de 1 bi, com os melhores jogadores, dívida praticamente zero, disputando as principais competições, sempre como favorito, vai ser poucos. Uma coisa eu garanto, o Flamengo vai estar no meio dessa daí. O Flamengo vai estar no meio, pessoal. É ok? Mas vamos dizer que... Vamos lá. A gente está falando do Vasco. O Vasco bateu o martelo, a partir de hoje a gente vai se organizar para bater de frente com o Flamengo. Ok. 10 anos num processo. Vou botar aqui 10 anos para se reestruturar. Daqui a 10 anos o Vasco vai faturar 1 bi. Aí eu pergunto, daqui a 10 anos o Flamengo vai estar faturando quanto? 2, 3, 4. Ok, a tendência, se realmente quiser se organizar, se reestruturar, passar por um processo, vai melhorar, mais condições, vai faturar mais. Mas o Vasco tem condições de faturar mais do que 1 bi? Eu não vejo. Sinceramente, eu não vejo. Não, internacional. Esse cara pode fazer a melhor administração do mundo, pessoal. Os caras não vão faturar 500 milhões. Os caras não vão faturar.
Palmeiras tá aí, fazendo as melhores administrações, perfeita. Fatura quanto? 1 bi. E olha que o Palmeiras, eu sempre tô dizendo aqui, Palmeiras é aquele clube do futebol brasileiro que depende de muita venda de jogadores. Se tiver venda, ele fatura 1 bi. Se não tiver, é 800, 700. Flamengo, a última venda de grande jogador que o Flamengo teve foi Vinícius Júnior. Acho que foi Paquetá, não foi nem Vinícius Júnior. Foi Paquetá, né? De lá pra cá, o Flamengo todo ano é 1 bi, 1 bi.2, 1 bi.3, 1 bi.4. Temporada passada foi 2 bi, ok. A gente sabe que teve o Super Mundial que alavancou esse faturamento, né? Sem sombra de dúvida, colaborou bastante, né? Mas o faturamento recorrente do Flamengo é 1.2 a 1.4. É o faturamento recorrente. Independente de venda de jogadores ou não. Então, pessoal, quando esse time se organizar e estiver faturando 1 bi, é como o Tirone falou. Coisa que eu não acredito. Um Grêmio, um Internacional, um Cruzeiro faturando alto. Eu não acredito. Mas quando ele estiver faturando no seu limite ali no teto, estiver faturando 500 milhões, o Flamengo tá faturando 3, 3,5, 4. Vai ser daqui a 10 anos, né? Então é preocupante aí para os rivais. É como o Tirone disse aí, né? Os rivais vão ter que se acostumar, porque a tendência... Vão ter que se acostumar a perder para o Flamengo. A verdade é essa, né? É o que está acontecendo já no futebol brasileiro, né? Você vê um time aí que voltou ontem, pega um Vasco, tinha voltado. É o elenco principal? É o elenco, não é o time. E faz o que faz com o Vasco da Gama, que se não fosse o goleiro do Vasco, teria sido uma vergonha. Acho que teria sido um 6, vamos ser bem realistas. Aí a imprensa paulista realmente, Tirone aí, fica de boca aberta, de queixo caído, porque é para chamar a atenção, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.